nome de Jesus, tudo que entrou sem permissão, toda sombra, toda opressão, sai agora! Essa casa tem dono e o nome dele é Jesus. Eu senti um peso no ambiente, um silêncio que não era normal, portas se fechando de repente, e uma guerra dentro do meu lar. Palavras duras, sem motivo, noite escura, vontade de chorar. Mas hoje eu me levanto em fé, e essa história vai mudar. Eu não aceito mais essa opressão, nem essa presença nesse lugar. Quem governa aqui é o Senhor, e hoje tudo vai mudar. Sai da minha casa agora, sai da minha casa agora. Eu não te aceito mais aqui, Jesus já venceu por mim. Sai da minha casa agora, sai da minha casa agora. Aqui só Deus vai habitar, você não pode ficar. Boa noite, meu povo. Já quero deixar nessa noite uma palavra para o teu coração, nessa sexta-feira, onde estamos aqui para também guerrear através da oração e da palavra do Senhor, que tem poder para libertar nossas vidas, nossas casas e mandar todo o mal sair agora de qualquer área, onde ele estiver escondido, em o nome de Jesus de Nazaré. Não prevalece, o mal não prevalece. A palavra diz que para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras das trevas. Eu quero te dizer já nessa noite, aonde houver trevas, vai habitar a luz do Senhor Jesus. Aonde houver o mal, o bem, vindo da parte de Deus, vai operar e vai imperar na sua vida e na sua casa, se tão somente você crer na palavra e orar junto comigo nessa noite. Já quero deixar Atos, livro de Atos, capítulo 12, que fala das perseguições que os discípulos sofreram. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia também no portão da cidade ou da cadeia. De repente aparece um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo, e Pedro fez o que o anjo mandou. "Ponha a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão.
Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João, Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando por ele. E ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: Você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para o outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Queridos, eu já quero ser breve e dizer para você nessa noite, quando Pedro ele fugiu da prisão de maneira milagrosa, o que mostra nisso tudo é que nada pode frustrar os planos de Deus. Deus já tinha os planos para o apóstolo Pedro. E em resposta à oração, porque tinha aquele grupo de pessoas ali da igreja de Atos em constante oração, queridos, pela vida de Pedro. E eu quero também te dizer nessa noite que quando tem alguém orando pela minha vida, e quando nós mesmos também estamos orando, estamos em comunhão com o Senhor, Ele nos livrará de toda a cadeia, de toda a prisão. Se possível, mandará um anjo nos livrar. Mas o Senhor tem muitas formas de dar livramento. Mas Ele reagiu àquela ação da oração. Eu já disse uma vez, oração, quando a gente divide a palavra, fica ora, ação, orar e agir. Enquanto aquele povo orava, Deus agiu ali nas cadeias para livrar o seu servo Pedro. Não é diferente nos dias de hoje. Quando oramos por alguém, intercedemos por uma vida, saiba que Deus está nos ouvindo para livrar dos acidentes, livrar das perseguições, livrar dos levantes, livrar da opressão, livrar da mão do maligno, enfim, Ele pode livrar do que for preciso. Então, querido, isso nos mostra que nada pode frustrar os planos de Deus. E em resposta à oração, Deus sempre pode vencer os obstáculos que se colocam no nosso caminho. Ele pode usar até meios sobrenaturais, como foi o caso de Pedro, para nos libertar. Isso não quer dizer, queridos, que nunca enfrentaremos dificuldades. Não, não é isso. No nosso caminhar com Deus, mesmo quando a igreja primitiva desfrutou de um êxito fenomenal, também sofreu provações difíceis. Nós que caminhamos com Deus sofremos provações difíceis. Você também pode passar por provações difíceis. Mas saiba que Deus é um Deus que Ele, assim como Ele estava ali com os discípulos no barco, Ele também entra nas prisões. Há porventura algum impossível para Deus? Sempre enfrentaremos obstáculos ao tentar realizar o plano de Deus para a nossa vida. Mas, como Deus quer que tenhamos êxito na nossa recuperação, nos nossos projetos, nada poderá impedir o nosso caminhar, ainda que tentem nos parar com prisões, com perseguições, com muralhas. Nada pode nos parar. Se Deus estiver conosco, se o projeto for de Deus, queridos, fica tranquilo, descansa, durma. Porque se o projeto for de Deus,
nada poderá nos deter, nada poderá impedir o nosso caminhar para o sucesso, se confiarmos a nossa vida ao cuidado dele, se confiarmos a nossa vida ao cuidado de Deus. Então Pedro estava ali, queridos, naquela noite. Diz a Bíblia que eles colocaram guardas, as portas, guardas à direita e à esquerda de Pedro, segurando, né? Mas nada disso adiantou. Eu vou ler o texto aqui mais uma vez, onde fala sobre isso. Aleluia. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados. Atos 12, versículo 4. Então, queridos, tinha 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo. Entende? 4 grupos com 4 soldados em cada grupo, para guardá-lo. Olha só, Herodes já sabia que Deus podia operar. Sabe por quê? Eu entendo que ele sabia, porque milagres já tinham acontecido. Então, se ele não tivesse medo desse Deus, ele não teria precisado colocar tantos guardas para guardar Pedro. Ele sabia que, de alguma forma, ele entendia que tinha algo sobrenatural, especial, que era a presença de Deus na vida de Pedro. Então, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo. Já tinha toda uma trama. Depois do dia da Páscoa, Herodes ia pegar ele e apresentar aos judeus, aos próprios irmãos da nação. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Eu quero te dizer que não adiantou nada Herodes vigiar, planejar e tentar levar a efeito seus projetos. Deus frustrou os planos de Herodes. Além de tirá-lo da prisão, ainda não conseguiu apresentar Pedro para o povo. Sabe-se lá o que ele pretendia, né, queridos? Com a vida de Pedro. Mas Deus o livrou, não deixou. E Herodes ficou irritado, frustrado. Por quê? Porque na noite antes do dia em que Herodes ia apresentar ao povo, Pedro estava lá dormindo, preso com 2 correntes, né? Além dos soldados, ainda estava preso a 2 correntes. Foi quando então ele estava preso entre 2 correntes, 2 soldados, né? E havia guarda de vigia ainda no portão da cadeia, como eu falei, e de repente apareceu o anjo do Senhor. Deus enviou o anjo ali, e uma luz brilhou dentro daquela cela. E o anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: nessa noite eu quero te dizer que Deus está tocando em você, através do anjo do Senhor, tocando em você e dizendo: acorde. Talvez você esteja dormindo, talvez você esteja dormindo espiritualmente, talvez você não ore mais como antes, talvez você não jejue mais, talvez você nem ouça mais a palavra como antes, mas eu quero te dizer, a tua vitória vai vir daí, vai vir de Deus. Mas como poderá Deus te dar vitória se você não ouvir a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. As orações daquele povo ali foi que livrou Pedro. Pedro poderia apodrecer ali naquele lugar se não fossem as orações. Mas olha, é tão importante orarmos porque Deus nos ouve quando Ele encontra um coração verdadeiro. Contrita Ele, Ele ouve a oração. Então, queridos, o anjo tocou no ombro dele, o acordou e disse: levante-se depressa. Então, as correntes caíram das mãos dele. Quem sabe Deus ele está te dizendo nessa noite: levante-se depressa, você está aí prostrado, já não crê mais nada, já não quer fazer mais nada. Deus está te acordando espiritualmente nessa noite. Levante-se. Levante-se porque eu quero quebrar essas correntes que estão prendendo os teus pés, as tuas mãos espirituais, que não deixa você dar um passo, que não deixa você fazer mais nada, que não deixa você levar a efeito seus projetos. Você planeja hoje, amanhã você já mudou de ideia. Você planeja hoje, amanhã já não quer mais fazer. Você pensa que isso é natural? Não é. Tem correntes no mundo espiritual te prendendo e que Deus quer te libertar nessa noite, dessas correntes que te prendem, para que Ele possa cumprir o plano dele, executar o plano dele, o projeto dele, o propósito dele em sua vida. E sabe por que Pedro teve vitória, querido? Porque Pedro fez o que o anjo mandou. Faça o que Deus está te mandando nessa noite. Levante-se, ore a Ele, clame. Comece a fazer um clamor, oração na tua casa nessa hora. Comece a pedir a Deus para quebrar essas correntes que estão te prendendo, que não deixam você fazer nada, executar nada.
sabe, ter ânimo mais para nada. Talvez essas correntes te prenderam tanto que você perdeu seu ânimo de vida. Mas Deus quer trazer ânimo nessa noite para você. Quer te colocar de pé mais uma vez. Mas para isso você precisa ouvir a palavra e seguir os passos que Deus está te mandando. Porque Pedro seguiu. A Bíblia diz que Pedro fez o que o anjo mandou. E o que foi que o anjo mandou, missionária? O anjo disse, punha a capa e venha comigo. Capa, querido, significa honra, significa proteção. Capa tem 2 sentidos. Tem a capa, né, da máscara, mas não é essa nesse momento que Deus está falando. É a capa da proteção, a capa da autoridade, a capa da honra. Põe a capa e venha comigo. Ele seguiu o anjo, ordenou o anjo e ele foi. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Pedro achou que era uma visão, né? Ele achou que era uma visão. Mas ele mesmo não entendendo o que estava acontecendo, ao contrário de lá da vez do barco, né, que Jesus chamou ele para ir ter com ele, e ele foi confiando, mas no meio do caminho ele afundou. Aqui agora já era Pedro depois da morte de Cristo, um Pedro mais forte, um Pedro com caráter forjado. Mesmo achando que estava tendo uma visão, ele não contou com isso, ele foi atrás do anjo. Ou visão ou não visão, ele preferiu ouvir a voz do Senhor. E aí eles passaram pelo primeiro e depois pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. E o portão se abriu, querido, sozinho, sobrenaturalmente. E eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora, né? Porque a função do anjo ali era tirar Pedro da prisão. Depois agora era Pedro que tinha que caminhar, confiando em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Pedro compreendeu. Aí Pedro entendeu o que estava acontecendo e disse, de fato, né? Antes ele estava pensando que era uma visão, mas depois que ele viu o anjo partir, ele compreendeu. Agora sei que de fato, Pedro afirmou, de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes, de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quer dizer, Herodes e o povo judeu estavam com má intenção contra a vida de Pedro, só que Pedro nem sabia o que estava acontecendo, só sabia que estava ali preso, né? Mas Deus sabia, e Deus sabe qual é o projeto do inimigo contra a tua vida. Deus sabe o que está planejado para amanhã. E Deus, ele disse que ele hoje chega na tua frente com o anjo dele para te livrar dessa prisão, para te livrar do poder de Herodes, para te livrar das más intenções dos que tramam contra ti. Deus, nessa noite, vai quebrar essas correntes em nome de Jesus. E nenhum mal que estão intentando contra a tua vida vai ser feito, vai a efeito. Não vai, porque Deus, nessa noite, frustra os planos do inimigo. Todo projeto está frustrado na tua, na minha vida, na tua casa, na minha casa, na nossa família, aonde vivemos, em nome de Jesus. E quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João, Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali orando. E ele bateu na porta da frente e Rode, a menina, foi ver quem era, né? E quando reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão contente, tão emocionada, que em vez de abrir a porta, ela voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram, você está maluca. Ninguém acreditou, queridos. É um sobrenatural. Quem é que explica o milagre que Deus faz? Quem explica um milagre? Ninguém pode explicar. É sobrenatural, está acima do natural. Nós, seres humanos, só conseguimos explicar o que está aqui, o natural, né? No nosso mundo natural, mas o sobrenatural é espiritual, ninguém consegue explicar. Só Deus, que tem o poder sobre todas as coisas. Então eles disseram, você está maluca, porém ela insistiu que era verdade. E às vezes, querida, acontece com a gente também. Oramos de novo, e quando o milagre acontece, a gente fica duvidando. Ah, não é possível. Não, será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será não? Deus está mandando nessa noite você tirar a dúvida e o será. Você não está orando? Então a resposta é verdadeira. Deus não brinca conosco. Ele não é um para que minta, nem filho de um para que se arrependa. Ele disse, tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Se pedires em meu nome, Jesus disse, eu farei. Sabe por quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se você está orando, não duvide da resposta. Ore já crendo que a resposta chegou. Esse povo estava orando, mas eles estavam orando de uma forma que acho que eles não estavam nem
mas crendo. Estavam orando, né? Porque era obrigação realmente orar. Mas quando Pedro chegou, eles ficaram tão atônitos que eles duvidaram. A menina insistiu dizendo que era Pedro, que era verdade. E eles dizendo, não, não é Pedro não, é o anjo dele. Glória a Jesus. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Eles oraram, o poder foi tão grande da oração. Jesus fez um milagre tão grande que nem eles mesmos acreditaram que isso estava acontecendo. Muitas vezes acontece conosco. Oramos, pedimos um milagre e quando vemos o milagre ficamos tão atônitos que ficamos sem entender o que foi que aconteceu e se é verdade mesmo. Mas olha, eu quero te dizer que, mais uma vez, milagre não se explica. Só ore e deixe com Deus, porque é Ele quem vai fazer. A forma como Ele vai fazer também não importa, porque Deus tem N formas de agir, de fazer milagres. Então, o importante é orarmos, fazer o passo a passo. Lembra que Pedro seguiu cada passo que o anjo mandou? E a parte sobrenatural ficou por conta de Deus. Quero te dizer nessa noite, faça a tua parte. E o sobrenatural quem vai fazer é Deus, é o Senhor. Então somente creia. Aleluia, glória a Deus. E aí, queridos, ele fez um sinal, né, Pedro, com a mão para que ficassem quietos, né, quando eles abriram a porta. Fez um sinal para que eles ficassem quietos, como o Senhor o tinha tirado da prisão, porque o Senhor o tinha tirado da prisão. Aí ele disse, conte isso a Tiago e aos irmãos. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar, né, foi se resguardar. Quando amanheceu, queridos, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Então, o que eu quero te dizer para finalizar é que é isso que vai acontecer. Deus vai te livrar da prisão, vai quebrar essas correntes, vai fazer um sobrenatural na tua vida. E quem, queridos, estiver te perseguindo, sabe, todas as artimanhas do inimigo, vai cair por terra e eles mesmos vão ficar confundidos. Aqui diz o texto que amanheceu o dia e houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam, né, o que tinha acontecido com Pedro. Deus faz assim. Além de nos livrar, ainda confunde a mente do inimigo para que eles não consigam te alcançar e entender o que Deus fez. Eles vão ficar falando sozinhos, os inimigos da tua alma, e vão ficar desbaratados. Então Herodes mandou que procurassem, mas não o acharam. Quem vai conseguir achar mais, queridos? Aquilo que Deus cobriu, guardou. Ninguém mais. A não ser que Deus queira deixar que ache. Mas fora isso, não vai achar mais nunca. Então mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesaré. Eu quero te dizer nessa noite, assim como Deus fez na vida de Pedro, eu profetizo que Ele faça na tua vida, na tua casa, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que você seja liberto, que as correntes caiam por terra e que o poder de Deus, o sobrenatural de Deus venha invadir nossas vidas nessa noite, nos guardando e nos livrando de todo o mal e também realizando todo o impossível que a gente não pode fazer. O nosso Deus pode fazer, o sobrenatural. Somente ore, somente clame, reúna-se em oração, chame sua família para orar, ore dentro da sua casa, ore pelo propósito na sua vida e deixa Deus operar o milagre. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso e eterno. Nessa noite, Deus do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és tão grande, tão perfeito, tão sublime. Diz a Bíblia que não há impossível para o Senhor, e eu sei que não há. Por isso nós clamamos, Deus do impossível, em nossas vidas. Faz também o sobrenatural, manda o anjo do Senhor nos guardar e nos livrar de todo o mal. Guarda a nossa família, a nossa casa. Nessa noite venham cair por terra as correntes que estiver prendendo o teu povo, que estiver nos prendendo no caminho, para que não possamos avançar, crescer, prosperar. Caia por terra toda a corrente na vida espiritual, na vida sentimental, financeira, social, na família, onde houver uma corrente nos prendendo, impedindo o teu agir, impedindo que possamos agir, que o teu poder e o teu agir venha fazer o sobrenatural em nós, em nome de Jesus, Pai. Dentro ou fora da prisão, Tu és o mesmo Deus. Tu pode todas as coisas. Por isso, nessa noite, te entregamos nossas vidas, já na cobertura do nome e do sangue de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Queridos, já quero agradecer a Deus, esse Deus do sobrenatural,
esse Deus de Pedro, que fez tantas maravilhas na igreja de Atos. Quero agradecer esse Deus maravilhoso, porque deitamos, acordamos, porque Ele nos sustentou, nos protegeu, nos guardou, tem guardado. Por isso, só gratidão a esse Deus. Ainda que Ele não faça nada, Ele é Deus. E nós agradecemos em nome de Jesus. Fica com Deus, fica com Ele. E até amanhã, se assim Ele permitir. Em nome de Jesus. E agora o céu está descendo e tudo está se movendo. O chão está tremendo, pode sentir. O céu está descendo, está aqui. O impossível não vai resistir, porque Deus já decidiu agir. Nada vai resistir a esse louvor. O inferno treme quando sente o mover. Toda corrente começa a cair. O poder de Deus já está aqui. Nada vai resistir a essa unção. O que era prisão virou libertação. Se levanta agora, chegou tua vez. O impossível Deus já desfez. O inimigo pensou que venceu, mas Deus entrou e tudo mudou. Aquilo que era fim virou começo. E hoje você vai viver um recomeço. Nada vai te parar, pode acreditar. O que Deus prometeu vai se cumprir já. Essa batalha já foi vencida. Deus já escreveu tua saída. O que era guerra virou vitória. O que era dor virou história. O céu já escreveu teu final e não termina no mal. Nada vai resistir a esse louvor. O inferno treme quando sente o mover. Toda corrente começa a cair. O poder de Deus já está aqui.